Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui. Pra quem não me conhece, meu nome é Márcio, mas pode me chamar de Small. Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre o caso do menino que sofreu bullying na escola. E queria falar um pouquinho os motivos que fizeram ele sofrer esse bullying e qual seria a solução aí, o que a gente poderia fazer para diminuir esses casos de bullying na escola, de bullying com crianças, de bullying com pessoas diferentes, pessoas que têm alguma deficiência. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, certo? Estou aqui em casa hoje, estou aqui no meu quarto aqui, pode ir um pouquinho aqui, tá meio bagunçado, sou eu ali, meus equipamentos de DJ, minha caminha, minhas bagunças. Aqui a gente divide o quarto, estamos em 3 nesse quarto aqui, o quarto é gigante. No vídeo não dá pra perceber muito, mas o quarto é bem grande. E a gente divide o quarto aqui. Na verdade, todo mundo que mora nos Estados Unidos acaba tendo que dividir o quarto, porque o aluguel é um pouquinho caro. Então a gente meio que tem roommates aqui, né? A gente divide o quarto com outras pessoas. E é isso, vamos sentar aqui para conversar um pouquinho sobre o assunto, que o assunto é bem grave. Não posso tomar, mas não tem como resistir uma coca, né? Então vamos lá, nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre o caso do menino que sofreu bullying, Quaden, não sei se essa é a pronúncia certa do nome dele, mas todo mundo já deve ter visto o vídeo dele, que bombou aí na internet. E muita gente está cogitando dele ter mentido para ganhar dinheiro, mas na verdade não é esse o assunto aqui do vídeo, mas eu acho que ele não está mentindo, porque é uma coisa que realmente acontece, e eu já sofri isso, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para falar um pouquinho sobre o assunto, e para entender o porquê que isso ainda acontece. Então, por que isso acontece até hoje? As crianças, tipo, sei lá, de 3 a 7, 8 anos, as crianças são meio que inocentes, assim, sabe? Então, tipo, às vezes elas falam coisas sem maldade. Só que para outra pessoa que está recebendo, pode ser bem agressivo. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu já passei por essa situação, só que na minha época, a gente não chamava de bullying, né? Ou velho, né? Na minha época, todo mundo se zoava, todo mundo brincava e não tinha muito essa exposição que tem hoje, não tinha muita internet, não tinha... Na minha época era uma coisa mais relax, mais de boa. Todo mundo se zoava, todo mundo brincava e eu acho que assim, eu fui uma pessoa que eu levei sempre na brincadeira. Eu mesmo me zoava quando eu era pequeno, quando eu era menor. Então, assim, eu acho que quando a pessoa te zoa e você pega a pilha, você fica bravo, é aí que a pessoa te zoa mais ainda. Quando você leva na espontaneidade, na brincadeira, e você mesmo brinca com a situação, fica uma coisa mais light, mais leve, assim, sabe? É errado, mas eu acho que você consegue lidar melhor com a situação. E que foi o meu caso. Para quem não sabe, eu tenho uma deficiência. Eu já fiquei de fazer um vídeo falando sobre. Ainda não consegui fazer, mas prometo que o próximo vídeo vai sair. Eu tenho escoliose congênita e pé torto. E eu sofri muito quando eu estudava, né? Quando eu ia para a escola com outras crianças. E tanto é que, tipo assim,
Eu comecei a andar, na verdade, com 9 anos de idade, então dos 9 anos para baixo eu não andava. E quem me levava para a escola era meu primo, agradecer ele até hoje, o Anderson. E me levava aqui na Corcunda. E assim, sempre ia para a escola com ele me levando e ele me buscando. Então, tipo assim, é uma situação complicada porque você não é que nem as outras crianças que tá ali correndo, brincando, pulando para todo canto. Você fica ali parado porque você não pode andar. Então, e todas as crianças comentavam, falavam, né? Porque, tipo assim, eu era o único da minha sala que tinha alguma diferença. Então, como aconteceu com o menino, que aconteceu também comigo, as crianças não têm noção do que é. E elas brincam mesmo, elas zoam, elas dão risada. Que na verdade eu coloquei aí o título do vídeo, por que ele sofreu aquilo. Eu acredito muito que seja falta de informação. Por quê? As crianças não têm contato com outras pessoas que têm deficiência. Que nem, por exemplo, na minha sala só tinha eu que tinha uma deficiência física. E para as crianças é uma coisa diferente. E as crianças, por ser ingênua, não sabe o porquê, elas acabam rindo mesmo, acabam falando. E eu acho que falta muita informação dos pais e dos professores. Os pais, eles precisam conversar com seus filhos, explicar a situação, explicar o porquê que a pessoa é daquele jeito. Que nem, na verdade, tem um caso que aconteceu, que eu até falei no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo. No Instagram eu falei que teve um caso um caso que aconteceu comigo. Eu estava andando na rua, aqui de boa, andando na rua, e estava vendo uma mãe com a filha ao contrário, né, na minha direção. E, claro, sempre acontece isso. A filha me viu andando e, assim, a minha deficiência é uma deficiência que, tipo, se você me olha assim parado, você acha que eu não tenho deficiência. Só que quando eu estou andando, você percebe. E a mãe estava vindo com a criança e a criança me viu e, de praxe, a criança olhou, apontou. Ah, mãe, olha lá como que ele anda. E que é uma coisa que eu escuto sempre. E qual foi a reação da mãe? Que me espantou muito. Ela puxou a menina, apertou a mão da menina, puxou a menina e falou para ela: para, senão eu vou mandar ele vir te pegar. Sim, ela falou isso. E eu fiquei assim, sem reação do que ela falou, sabe? Porque ela falou como se eu fosse um bicho-papão, como se eu fosse um monstro que iria pegar e machucar a menina. E na verdade essa é uma ação errada que os pais têm e que eu já vi muito acontecendo. Ou eles falam que vai mandar a pessoa pegar elas, ou simplesmente manda calar a boca, ou simplesmente puxa a criança para uma outra direção. E eu acho que esse é o ponto. O erro está aí. Na verdade, o que ela deveria ter feito? Deveria ter conversado com a filha dela, falasse, ó, ela falou, olha como que ele anda. E ela deveria ter falado, sim, ele anda assim porque ele tem problema, ele nasceu com uma deficiência, ou ele sofreu um acidente e ficou assim, sabe? Conversar com a criança. A criança é esperta, a criança aprende as coisas rápido. Então, se você saber conversar com a criança e explicar a situação, ela vai olhar de outro modo, sabe? Porque, tipo assim, a mãe falou, puxou a menina para ela parar de falar, só que em algum outro caso, ela vai falar de novo. Só que se você explicar para a criança o porquê que a pessoa está daquele jeito, ela vai meio que entender e não vai mais falar aquilo. Pode ser que até fale, mas vai ser de uma forma diferente. A gente tem que ensinar as crianças a respeitar o próximo, respeitar a outra pessoa que é diferente, entendeu? Então eu acho que falta isso dos pais e professores, todos os educadores, na verdade. Eu acho que falta isso, falta você explicar o porquê que a pessoa é diferente. E quando você começar a explicar o porquê da diferença, eu acho que vai ter muito mais respeito entre uma pessoa e outra. E na verdade é por isso que eu criei o canal. Eu gostaria de falar mais sobre essas particularidades que às vezes acontece, que a gente
pra gente que tem alguma deficiência, a gente acaba meio que relevando ou não comentando. E aí depois que eu vi o vídeo do menino, e eu parei para pensar em tudo que eu já passei, eu falei, putz, já aconteceu várias vezes comigo, e a gente fica quieto, a gente não fala nada. Então, hoje em dia a gente tem uma arma, que é um celular, a gente pode filmar, a gente pode, tanto serve pro bem quanto pro mal, mas hoje em dia tá servindo muito mais pro bem, que qualquer coisa que aconteça, como você grava, filma, você tem uma prova ali do que está acontecendo. Então, hoje em dia está mais fácil de você expor alguma situação dessas. Na minha época a gente não tinha tanto essa tecnologia. Então é uma coisa que assim, a gente tem que expor mais, por isso que eu criei esse canal, para a gente conversar sobre diferenças, para a gente falar o que a gente precisa mudar no país, o que a gente precisa mudar nas pessoas, para que haja respeito entre todo mundo, entendeu? Eu estava falando de que a gente acaba entrando no automático. Aconteceu um caso comigo esses dias, que também foi questão de piloto automático, e eu parei para pensar, eu falei, por que eu estou fazendo isso? Eu vou contar a história. Eu estava andando no mercado, em corredores. Sabe quando você está procurando uma coisa, você não sabe em que corredor tá? Você vai passando por todos os corredores. E aí eu estava virando para entrar no outro corredor, eu vi uma mãe com 2 filhas pequenas, acho que devia ter uns 5 anos cada uma. E aí em vez de eu entrar no corredor, eu desviei, entrei no outro corredor. Por quê? Porque eu já entrei no automático, porque lá no Brasil, aqui também acontece isso, claro que é bem menos, mas acontece. E lá no Brasil, sempre que eu vi uma criança, a criança me via andando, elas comentavam, ria e falavam, né? E aí, por eu já ter isso automático na minha cabeça, em vez de eu passar pelas crianças, eu desviei meu caminho, como eu já fiz várias vezes no Brasil. Desviar o caminho para não passar por essa coisa chata, né? De alguém ter que ficar falando, olha lá como que ele anda, não sei o que, ou rindo de você. Então é uma coisa que acaba a gente criando algumas defesas. Então, por isso que eu falo, a gente acaba entrando no automático e desvia o nosso caminho para evitar coisas chatas dessas, sendo que a gente não precisaria, a gente não deveria fazer isso. Se os pais realmente soubessem educar seus filhos e para que eles saibam respeitar as pessoas. É claro que assim, isso daí, digamos que seja 80% do motivo realmente que acontece, seria a falta de informação dos pais. Acho que seria uns 80% aí do real motivo que o bullying hoje em dia ainda acontece. Então, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Queria pedir para os pais e educadores, ajudem nós, falem com seus filhos, para respeitar as pessoas, expliquem a situação de pessoas que é diferente, pessoas que têm deficiência, pessoas que são um pouquinho acima do peso. Não simplesmente brigue com a criança, explica para ela. Se precisar, não sabe como explicar, fala com a gente. Nós não somos bichos, que nem a mãe da menina falou que eu ia pegar ela. Nós não somos bichos. Conversa com a gente. Já pessoas me pararam na rua, perguntaram, e eu expliquei o meu caso, expliquei o porquê que eu tenho essa deficiência. Então, tipo assim, estamos abertos para isso. Eu prefiro muito mais ter que explicar o que eu tenho do que ver pessoas rindo de mim pelas costas, entendeu? Então é isso. Fico aqui por aqui. Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui. Se você já passou por alguma dificuldade dessa, deixa aqui no comentário. E é isso. Valeu!